Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pela união do amor de Cristo. Irmãs e irmãos, bem-vindos a esta Eucaristia do amor de sacrifício. Jesus hoje pergunta aos seus discípulos: vós também quereis ir embora? Porque os outros diziam: os seus ensinamentos são difíceis de praticar. Pergunto-vos a vós também quereis ir embora? Quer misturar com este mundo da incredulidade? Querem acreditar verdadeiramente? Acreditar nesse Deus também exigente, tal como o mundo é exigente? Pedimos a Deus mais graça, mais força, para que possamos combater contra essa mundanidade, porque possamos também ser os cristãos cada vez mais perto do amor de Deus e possamos também partilhar aos outros. Irmãos, para celebrarmos dignamente santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor Deus, que uniste os corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentassem diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: se não vos agrada servir o Senhor, acolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tantos prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saboreai e vede como
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis santificá-la, purificando-a no batismo da água, pela palavra da vida, para a apresentar a si mesmo como Igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como os seus corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo. Antes o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo à Igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. É grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: Estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: Isto escandaliza-vos? E se verdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia, desde o início, quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: Por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Bom dia. Está bom, bem dispostos?
acho que o povo que ouviu Jesus, e os discípulos não estão bem dispostos. Essas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Quem pode escutá-las? Diziam eles, e alguns ali foram-se embora. Mais duras que as palavras de Jesus, talvez, sejam as recomendações de São Paulo aos apóstolos, aos esposos. Mas é prato na mesa da palavra que não podemos pôr de lado. Por isso, vou dar-vos 3 comprimidos para os ajudar a fazer uma boa digestão deste osso difícil de roer, que é a relação conjugal. Aqui ouvimos a segunda leitura, Santiago, Epístola de Santiago, que dizia: esposas, submissão, não é? Submetei aos maridos. E esse mês de agosto foi uma correria dos casamentos, batizados, dos imigrantes e também daqui da paróquia. Isso, paróquias ao lado, à volta, 4 paróquias. Eu apresentava essa segunda leitura, Santiago não. São Paulo, aos Efésios. Passei mais à frente. Que as noivas não gostavam muito. Sim, padre, esta leitura não. Submissão da mulher ao marido. Isso já passou 2000 anos. Agora é diferente. E aí, punha ao lado. Mas hoje, que não há uma escolha. Uma leitura faz parte destas 3 leituras que ouvimos. Aí, eu gostaria também de explicar um bocadinho sobre a segunda leitura. E ficamos na segunda leitura. E o primeiro comprimido chama-se compensam. Remédio que São Paulo usa com frequência, porque compensa a ideia de submissão da mulher ao marido, com a ideia revolucionária que os maridos devem amar as esposas como os seus corpos. Como amam a si próprio, também devem amar as esposas. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Numa altura em que a mulher não contava para nada, nem social, nem religiosamente. Paulo compensa este dever de submissão da mulher com graves obrigações do marido. Amar a sua esposa como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Deu a vida, deu o máximo. Dar o máximo não é tão fácil. De modo que ser chefe da mulher já não significa estar acima ou mandar na mulher, mas é fazer pela mulher o que Cristo faz pela Igreja. Até os dias de hoje, dobrar-se, desdobrar-se, inclinar-se, reclinar-se, abaixar-se, rebaixar-se, para tornar uma esposa sem mancha, sem ruga, mas santa e imaculada. Ser chefe da mulher é como ser chefe de uma cozinha. É cuidar por alimentar bem a esposa, sem descuidar a sua beleza espiritual, que é importante. Se não estamos bem interiormente, espiritualmente, também estamos bem fisicamente. Esse alimento tem que ser dia a dia. Só não dizer antigamente, os meus pais, nós em casa rezávamos
de manhã cedo, ou à noite antes de dormirmos, ou antes de refeição. Devemos ter essa continuidade na vida da parte espiritual, beleza espiritual. Que trabalham, maridos, amar as esposas e dá tanto trabalho. O amor é tão bonito, mas exige. Então, o segundo comprimido chama-se Motilium, um xarope, que ajuda a digerir o texto quando a nossa tentação é mutilá-lo. São Paulo acrescenta algo que transforma por completo a relação. Primeiro, essa submissão diz respeito aos homens e não só às mulheres. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo, dizia São Paulo. Uns aos outros. Não há outro caminho. E eu que tenho bigode, tu é que não tens, portanto a baixinha não. Eu que mando na cozinha, tu caladinho na mesa. Também não. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Segundo, as mulheres submetem-se aos maridos, não é de qualquer modo, mas como o Senhor. Ora, na nossa relação com o Senhor, o que significa essa submissão? Hoje em dia, o que significa essa submissão na nossa casa, na nossa comunidade, aqui neste país, Portugal? Não é escravidão, não é sobreposição, não é domínio do mais forte, não. Antigamente era, mas agora os novos casais procuram de outra maneira. Não é submissão. O amor de Cristo é que se submetemos, não nos diminui, nem nos esmaga, mas abraça-nos, envolve-nos e eleva-nos no seu amor. E onde está este amor? Aí encontramos esse envolvimento, esse abraço do amor. Portanto, submissão não é mutilação do outro. É a atitude humilde que faz com que marido e esposa se coloquem um ao serviço do outro. Para marido e esposa, submetem no temor de Cristo significa deixar-se amar e envolver pelo amor que os uniu. Por causa disso que eles casaram. Por causa disso que vocês casaram. E depois de 5, 6, 7 ou 8 anos, devo continuar a chamar amor. Tiramos o nome do esposo, da esposa, chamamos amor. Passando algum tempo, começamos a chamar o Manuel, a Maria, por aí fora. E aquele temperamento que algumas vezes não conseguem porque vai perdendo aquele amor, aquela subtileza, aquele carinho. Mas devemos continuar. Como dizia aquele milagre, do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, que celebramos esses dias, São Bartolomeu, aquele vinho bom, devemos deixar ficar até a última hora, até o último da nossa vida. Não é? Vinho bom bebemos nos primeiros anos de casamento e depois o fraco fica para trás. Não. O terceiro comprimido chama-se Renier. Renier alivia rapidamente azia e ingestão, transformando excesso de ácido em água e outras substâncias naturais, para evitar o excesso de acidez nas relações conjugais. Excesso de acidez nas relações conjugais. Na fala, no olhar, no tratamento, em tudo. Reconhecendo que tomem oralmente 3 vezes ao dia
antes ou depois de refeição e em sós antes de dormir. Aliás, nunca devem adormecer sem ter dito, ao longo do dia, 3 palavras simples: por favor, desculpa e obrigado. Num casamento. Sobre a palavra licença, Papa Francisco explica que entrar na vida do outro, mesmo que faça parte da vida da própria pessoa, requer a delicadeza de um comportamento não invasor. A intimidade não autoriza a dar tudo por certo. Quando mais íntimo e profundo o amor, mais exige o respeito da liberdade e a capacidade de aguardar que o outro abra as portas do seu coração. Repito, quando mais íntimo e profundo o amor, mais exige o respeito da liberdade e a capacidade de aguardar que o outro abra as portas do seu coração. É livre vontade. Ninguém é obrigado. A segunda palavra é obrigado. Recorda, segundo o Papa Francisco, que na civilização atual a gentileza e a capacidade de agradecer são vistas, às vezes, como um sinal da fraqueza. Sejamos intransigentes na educação, a gratidão, a dignidade da pessoa, a justiça social passam por aqui. A gratidão, para quem crê, está no coração da fé. Um cristão que não sabe agradecer é alguém que esqueceu a linguagem de Deus, a linguagem do amor, aquele que não sabe agradecer. A gratidão é uma planta que cresce somente na terra de pessoas de alma nobre, que só aí que consegue crescer. Por fim, o termo desculpas. Palavra difícil, mas muito necessária, afirmou o Papa Francisco, mencionando a oração de Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa parte que nos rezamos tantas vezes, não damos conta desse perdão. Se não formos capazes de pedir perdão, também não somos capazes de perdoar. Nunca termina o dia sem fazer as pazes. E para isso é suficiente um pequeno gesto, pode ser até um carinho, sem palavras, um sorriso, um gesto que faz também fazer as pessoas contentes. Essas 3 palavras são tão simples, até podem fazer as pessoas sorrirem, mas quando são esquecidas, não é muito agradável. O relacionamento interpessoal dentro da família não é tão agradável. Vai ficando aquele ambiente pesado e ninguém gosta. Portanto, é fácil de dizer obrigado, desculpa, com licença. Como bem, nem precisam de ir à farmácia para comprar esses remédios. São remédios caseiros. É fácil de utilizar, mas precisamos de ter aquela vontade de vivermos. E agora, aqueles novos noivos que vão casar, podem escolher essa segunda leitura. Fim e a cabo, não só obriga a submissão da mulher, também obriga a submissão do marido. Mas essa submissão, em vez de dizer submissos, é amar-os uns aos outros. Assim sim, conseguimos chegar a uma vida até o fim, levando aquele vinho bom na nossa vida. Não só os primeiros 5 anos e acabou. Não. O vinho bom de casamento fica até o fim da vossa vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido, Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substância, ó Pai, para feitas, e para nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou do Espírito Santo, se da Virgem Maria se fez homem, vem para nós, crucificados, Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, está aos céus, ele está sentado à direita do Pai, louvado vir a sua glória, e gozar dos mortos, terá o fim. Da luz do Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, sede o Pai e o Filho, como o Pai e o Filho adorado e glorificado, usou profetas, a Igreja numa santa, católica, apostólica, do batismo e remissão dos pecados. Irmãos caríssimos, oremos ao Senhor, fonte da vida, que protege e livra das angústias os que nele confiam. E ao pedir-lhe pela Santa Igreja, apresentemos-lhe também as necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança, nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, sinal da unidade de fé da Igreja, para que proclame diante de todos os homens a Cristo, o único que tem palavras de vida eterna. Oremos, irmãos. Pelos governantes de todos os povos e nações, para que a sua sabedoria e honestidade fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil. Oremos, irmãos. Pelos que procuram a verdade, que os pode salvar, para que em Cristo e no seu Evangelho possamos descobrir a resposta às suas inquietações. Oremos, irmãos. Por todos os nossos parentes e amigos, para que tenham saúde do corpo e da alma e vivam segundo a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Por todos os casais da nossa comunidade paroquial, para que as esposas sejam o encanto dos seus lares e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, fonte e origem de todos os bens, não permitais que nos escandalizemos com as palavras sinceras do vosso Filho, nem nos envergonhemos de sermos seus discípulos, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso bom Senhor, por todos nós este sacrifício para a glória do seu amor, para nosso bem e para a Santa Igreja. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo da adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou a aliança que na nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, porque, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa glória e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém.
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoai-os, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor os acompanha. Dismiss